O texto que eu quero ler é lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4 e o versículo de número 5. Versículo 4 do capítulo 5 de Lucas diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto ilustra muito bem o que é o fracasso. Esse texto mostra muito bem alguém que fracassou. E eu pergunto nesse texto, nessa reflexão, quem nunca falhou? Quem nunca falhou em alguma área da vida? Quem nunca falhou na área sentimental, emocional, espiritual, na área secular, na área ministerial, na área profissional? Quem nunca falhou? Acredito que todos nós, em algum dia da nossa vida, em alguma área da nossa vida, nós falhamos. E eu pergunto para você o que é fracasso. Se eu perguntasse para Pedro o que é um fracasso, ele me diria exatamente isso. Que ele, como um profissional que era, como pescador nato que era, como um cara experiente na pesca como ele era, ele pescou, ele tentou a noite inteira e nada apanhou. Ele tentou a noite inteira e nada conseguiu. Ele com certeza diria isso. Isso para mim é um fracasso. E eu pergunto para você, o que é um fracasso? O que é fracasso para você? Deixa eu te falar algo nesse dia, nessa reflexão. Se eu perguntar a um engenheiro o que é um fracasso para ele, ele vai me dizer que um fracasso é ele construir uma obra e esta obra ruir, essa obra rachar. Para ele isso vai ser um grande fracasso. Se eu perguntar para alguém que está estudando para um vestibular, para o Enem, e perguntar para ele o que é um fracasso, consequentemente eu acredito que ele dirá que é ele tentar o vestibular, é ele tentar o Enem e ele não passar. Para ele isso foi um fracasso, porque tanto ele estudou, mas ele não alcançou o seu objetivo. Isso é um fracasso. Mas eu tenho algo interessante para dizer para você, para compartilhar com você, para ministrar o seu coração. Algo muito interessante a respeito do fracasso. O fracasso a gente não pode só olhar para o lado ruim da vida. O fracasso nós não pode só olhar para o lado ruim da coisa. Por quê? Porque o fracasso ele pode se tornar um degrau para o sucesso. O fracasso ele pode se tornar um trampolim para o sucesso. E esse momento na vida de Pedro vai ilustrar, vai nos mostrar exatamente essa verdade. Por quê, pastor? Entendo que há momentos na vida que até os melhores falham. Há momentos na vida que os melhores falham. E esse texto nos mostra exatamente isso. Pedro era um dos melhores. Pedro era pescador de criança, de infância. Pedro era pescador. Pedro já tinha experiência com pesca. Pedro era um pescador de mão cheia, com muito gabarito. Mas os melhores falham como Pedro falhou. Acredito que Pedro nunca tenha falhado como falhou nesse dia. Amanhã, ao raiar do dia, estava Pedro triste, desanimado e fracassado, porque havia tentado a noite toda e não tinha adquirido nada, não tinha conseguido pescar nada. Mas quando nós olhamos para esse texto, eu quero te perguntar a seguinte pergunta: o que essa história nos ensina sobre o fracasso? A história de Pedro, o que ela nos ensina sobre o fracasso? Deixa eu te falar, deixa eu compartilhar contigo rapidinho. Esse incidente revela-nos que o que fazer, essa história revela exatamente o que fazer quando o nosso melhor não é o suficiente. Todos nós já demos o nosso melhor em algo e mesmo assim fracassamos. Todos nós demos o que nós tínhamos de melhor e mesmo assim fracassamos em alguma coisa. Foi o que Pedro fez. Acredito que Pedro deu o seu melhor durante toda a noite, mas mesmo assim fracassou. E o que fazer quando nós damos o nosso melhor e fracassamos? Escute, algo interessante nesse dia, nessa reflexão. A parte mais interessante, olhando para esse texto, deve ser o episódio
que a gente pode fazer a comparação. A comparação entre as duas pescarias. Uma, Pedro pescou a noite toda e falhou. No outro dia, Pedro teve sucesso também como nunca antes. Um dia anterior, Pedro falhou como nunca antes, fracassou como nunca antes. Mas no outro dia, Pedro teve um sucesso também como nunca antes. Veja que coisa interessante. Eu quero fazer uma comparação entre as duas pescarias. Entre as duas pescarias, haviam trabalhado toda a noite sem êxito. Mais tarde, por 10 minutos de pescaria, ele havia pescado tanto peixe como também nunca antes havia pescado. A pergunta que eu faço, não era o mesmo lago? Sim. Não eram os mesmos barcos? Sim. Não eram as mesmas redes? Sim. Não eram os mesmos pescadores? Sim. Então o que fez a diferença? O que fez de um dia para outro ele transformar o fracasso no sucesso? O que fez de um dia para o outro transformar um dos seus maiores fracassos para um dos seus maiores sucessos? O que faz a diferença de um dia ele não pescar nada como nunca antes e no outro dia ele pescar como ele nunca pescou antes, tanto peixe na vida dele? O que fez a diferença? O que fez ele sair do fracasso para o sucesso? Primeiro passo que eu quero dizer, o que faz o fracasso se tornar um trampolim para o sucesso? O primeiro passo que faz a diferença para vencer o fracasso é ter Jesus de Nazaré no barco. A primeira pescaria eles não tiveram, a segunda eles tiveram. O que faz a diferença, o que vai transformar o fracasso em sucesso na nossa vida se chama Jesus de Nazaré. É Jesus que nos faz ter sucesso, é Jesus que nos faz ter êxito na nossa vida, é Jesus que nos dá vitória, é Ele que providencia a bênção na nossa vida. Desta vez, os discípulos não estavam mais pescando sozinhos, Jesus estava com eles. Jesus precisa estar no barco da nossa vida. É isso que eu quero dizer para você nesse dia, nessa reflexão. Jesus, ele faz toda a diferença na nossa vida. Tem gente que peleja, mas não consegue. Por quê? Porque não entenderam que tem situações na nossa vida que só Jesus tem poder de fazer a coisa mudar. Só Jesus vai fazer a diferença na minha vida, na sua vida, na minha história e na sua história. Sabe o que fez a diferença? Jesus no barco. Por quê? E eu termino agora. Por quê? Porque quando Jesus está no barco, a sua presença, entenda isso, guarde isso no seu coração. Quando Jesus está no barco, a sua presença elimina todo o medo do fracasso e reduz a preocupação com os resultados. Olha que coisa interessante. Quando Jesus está na nossa vida, no barco da nossa vida, ele elimina o medo do fracasso. E isso é o mais importante. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, lançai a rede. Aí Pedro olha e diz assim: mas tentamos a noite inteira e nada conseguimos. Mas o Senhor está conosco. É o Senhor que está dando a ordem, é o Senhor que está liberando a palavra. Então, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede e não terei medo nenhum de fracassar novamente. Não terei medo nenhum do resultado, se a rede vai vir ou não vai vir com peixe. Porque a presença de Jesus elimina o medo do fracasso. E Pedro diz: segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Lança! E pesca como nunca pescou antes. A presença elimina o medo do fracasso e reduz a preocupação com os resultados. Sabe por quê? Porque o resultado da nossa vida, quem dá é Deus. É Ele que provê. É Ele que é o Criador. É Ele que faz. E quando Ele faz, ninguém desfaz. Ele fala e quando Ele fala, está falado. A palavra final é dEle. Quando Ele bate o martelo está batido e ninguém pode desfazer o que Ele faz. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, que possa compartilhar esse vídeo, compartilha o máximo de pessoas, manda para os grupos que você faz parte e você possa abençoar outras vidas, como nós estamos sendo abençoados nesse dia com essa palavra. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Abraço.